Amém. Taca a sua Bíblia aí. Não é taca a sua Bíblia aí. Tá com a sua Bíblia aí. Abre, não é para sentar não. Ei, povo velho, né? Deus o livre. Família Carvalho de pé, por favor. Abre aí em Eclesiástico. Vocês viram que eu adoro rezar com o livro do Eclesiástico, né? Agora no capítulo 36. Oração pelo povo oprimido. Quem tem a Bíblia da Ave Maria, abre. Quem não tem a da Ave Maria, mesmo que você trouxe a Bíblia, se junta com alguém que está do seu lado para a gente poder rezar junto. Se a gente tiver várias versões, a gente se atrapalha todo, né? Nós vamos fazer assim, ó, presta atenção. Como diz a irmã Edith lá na escola com as crianças, olhem para a minha mão aqui, ó. A gente vai rezar um versículo desse lado e um versículo desse lado. Eu vou pedir para Maria das Dores, como é que é seu nome mesmo? Para Ana, você reza com o pessoal daqui e eu rezo com o pessoal daqui, tá? Crianças, olhem para a minha mão, isso. Eclesiástico, não Eclesiastes. Você nem vai achar o 36, eu acho, no Eclesiastes. Eclesiástico, tá? Na minha Bíblia é página 914, se a sua estiver muito longe dela é porque você está errado. Não está perto do índice, acreditem. Ok? Então a gente vai fazer assim, ó. Esse lado aqui vai rezar comigo, aquele lado vai rezar com a Ana. E quando eu disser juntos, tem versículos que nós vamos rezar juntos. Tá bom? Ficou fácil? Quer que eu escreva? Não preciso escrever? Ok, vamos juntos então. Eu estou sem óculos, esqueci de pegar de novo, né? Vamos lá. Vamos aqui, ó. Acharam? Todo mundo achou? Se junta aí quem pode. Tende piedade. Espera aí, qual que era a parte que vocês não entenderam de vamos junto? Força, hein? Tende piedade de nós, ó Deus de todas as coisas. Olhai para nós e fazei-nos ver a luz da vossa misericórdia. Espargi o vosso terror sobre as nações que não vos procuram, para que saibam que não há outro Deus senão vós, e publiquem as vossas maravilhas. Estendei vossa mão contra os povos estranhos, para que vejam o vosso poder. Como diante dos seus olhos mostrastes vossa santidade em nós, assim também à nossa vista sereis glorificado neles. Para que reconheçam, como também nós reconhecemos, que não há um outro Deus fora de vós. Juntos, todo mundo de novo esse versículo. Para que reconheçam, como também nós reconhecemos, que não há outro Deus fora de vós, Senhor. Renovai vossos prodígios, fazei milagres inéditos. Glorificai a vossa mão e o vosso braço direito. Excitai vosso furor e aspergi vossa cólera. Desbaratai o inimigo e aniquilai o adversário. Apressai o tempo e lembrai-vos do fim, para que sejam apregoados vossas maravilhas. Devore o ardor da chama aquele que escapar, e sejam arruinados aqueles que maltratam o vosso povo. Esmagai a cabeça dos chefes dos inimigos que dizem, só nós existimos. Reuni todas as tribos de Jacó, para que saibam que não há um outro Deus. Vamos de novo? Todo mundo junto, essa parte aqui, ó. Para que saibam que não há um outro Deus senão vós, e publiquem as vossas maravilhas. Tomai-as como herança, assim como eram no começo. Tende piedade de vosso povo, que é chamado pelo vosso nome, e de Israel, que tratastes como vosso filho primogênito. Tende piedade da cidade que santificastes, de Jerusalém, cidade do vosso repouso. Enchei Sião com vossas palavras inefáveis,
e o vosso povo com a vossa glória. Dai testemunho em favor daqueles que são vossas criaturas desde a origem. Tornai verdadeiros os oráculos que proferiram os antigos profetas em vosso nome. Recompensai aqueles que vos esperam pacientemente, a fim de que vossos profetas sejam achados fiéis. Ouvi as orações dos vossos servos. Segundo as bênçãos dadas a vosso povo por Abraão, conduzi-nos pelo caminho da justiça, para que todos os habitantes da terra saibam que vós sois o Deus que contempla os séculos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Pode pôr a sua Bíblia aí na mesa. Nós já estamos no terceiro dia e eu venho vendo, eu estava dizendo no café da manhã que este ano de 2018 eu ainda não fui para casa, acreditem. Dormi 3 noites na minha, não na casa dos meus pais, na minha casa, né? Então não fui de fato para casa. Então chega o terceiro dia, a voz da gente vai indo embora, né? Mas eu quero tentar, se não der certo a gente edita, apaga e segue o barco. Quero tentar ensinar uma musiquinha nova para vocês, tá? Faz assim, ó. Abre bem os seus braços, assim, ó. Faz assim. Aliás, abre bem rápido, faz assim, ó. Derrubar a pessoa que está do seu lado aí. Faz assim, ó. Grande. A gente vai fazer assim, ó. Grande, tão grande, tá? Tem que ter cor, tem que... Vou escrever no quadro. Quer que eu desenhe, não? Ó, grande. Vamos de novo. Grande. Agora sim. Alto. Tão alto. O alto de alguns não passa da cabeça de outros, né? Impressionante. Vamos de novo assim, ó. Grande, tão grande, alto. Alto, tão... Fundo, profundo agora, quero ver. Fundo, profundo. Tá parecendo a piscina de criança esse negócio. É fundo, profundo, na ponta do dedo. Quem tocar na ponta do dedo acertou. Hã? Vamos assim, ó. Grande, tão grande, alto, alto, tão alto. Fundo, profundo. Fundo, profundo. Agora sim, ó, é maior que o mundo. É maior que o mundo, mas é pequeno. Cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Tá ok? Nossa, tá difícil. Vamos de novo. Eu peguei 3 tons na mesma música. Impressionante, né? Vamos de novo assim, ó. Grande. Grande, tão grande, alto. Alto, tão alto. Fundo. Profundo. Parece gente fazendo aula de balé aqui, né? Teve alguém que na hora de fazer alto fez assim. Só faltou dar uma rodadinha, né? Depois assim, ó, depois do fundo profundo a gente faz assim, ó. É maior que o mundo, mas é pequeno. Cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Mas é pequeno. Mas é pequeno, cabe lá dentro, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Tá bom? Vamos lá do começo. Grande, tão grande. Quem conseguir derrubar a pessoa que está do seu lado ganha um prêmio. Feito? Vamos lá, assim, ó. Grande, grande, tão grande, alto, tão fundo, profundo. É maior que o mundo,
Mas é pequeno, mas cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. No coração de quem você não faz de jeito nenhum, né? Deu para aprender? Vamos tentar direito agora? Vocês conseguem segurar agora? Vamos, porque agora senão sim. não sai pregação depois. Vamos tentar de novo. Peraí, deixa eu tomar um golinho dessa água que cura todas as coisas. Bom de ser padre é que você bebe água benta direto da fonte, né? Vamos de novo, então assim, grande, força, vai. Vamos pegar esse ritmo. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo. É maior que o mundo. Mas é pequeno, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao sal. Na hora do coração você pode fazer assim, ó. Grande, grande, tão grande, alto, alto, tão alto, fundo, profundo. É maior que o mundo. Mas é pequeno, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. A gente está falando de que nessa música? Hã? Do que a gente está falando? Do tamanho da barriga do meu pai? Não, se bem que quando eu cantei isso para ele também combinou, né? Do que a gente está falando? De quem? Do amor de Deus. Agora que você sabe do que a gente está falando, talvez você cante com um pouquinho mais de vontade, né? Vamos de novo assim, grande, tão grande, mais rápido. Dá para aumentar um pouquinho o tempo? Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo. É maior que o mundo. Mas é pequeno, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Mudamos o ritmo, mas não tem problema. Grande, grande, mais tão rápido, grande, alto, tão alto. Vamos pagar de hoje. Fundo, profundo. É maior que o mundo. Isso é melhor que CrossFit, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. A gente criou outra música, mas ficou legal, né? Ficou legal. Tá bom, dá uma salva de palmas para quem aguentou até o fim. Pode sentar, a nossa equipe de paramédicos está aí, quem precisar de Dorflex, aspirina. Tem aquele negócio que você põe os pés que fica tremendo para quem não aguentou as pernas, né? Vou confessar para vocês estão precisando fazer mais atividade física, viu? Tem um povo aí que na hora de ir no fundo, profundo, teve que alguém vir ali e juntar para trazer de volta. Senão não fazia, é maior que o mundo, né? Teve gente que fez assim, fundo, para ajudar a levantar. Amém? Amém. A gente já rezou, já cantou, já se interteu, como disse, já se interteve lá no Paraná. Sabe qual que é a melhor maneira de se interter um paranaense? É dar um nervo cozido para ele. Ele fica mastigando aquele negócio, fica 3 dias achando que é chiclete.
Hã? Eu posso falar mal de paranaense à vontade. Eu vivi entre eles 74 anos. Quase errei. A gente quer rezar um versículo hoje que está em Cântico dos Cânticos, versículo 2, o capítulo é o 2, versículo 15. Ali do Eclesiastes, é só você ir um pouquinho mais para frente. Cântico dos Cânticos 2, versículo 15. Misericórdia. Essa aqui. Na minha página 828. Nós vamos falar agora. Acharam? Nós vamos falar agora um pouquinho, mais ou menos fiel ao que me pediram hoje, sobre passos para viver uma vida alegre, uma vida hará, né? Interessante que quando você está falando, o pessoal está procurando, ninguém te ouve, né? O que eu contei agora? Nossa, eu tenho uma raiva disso. Eu dou aula na faculdade, sabe? Quando eu estou falando, os meninos vão abrir o livro, dá vontade de jogar eles pela janela. Tem algum professor aqui? Você é professora? Agora você é a chefe. Agora parou de fazer terapia, né? Professor devia se aposentar por insalubridade, vocês sabiam? Misericórdia. E eu dou aula para seminarista ainda, e mesmo assim dá vontade de jogar eles pela janela. Acharam? Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo 15. Vamos ler o que está escrito ali? Me ajudem que agora eu já não vejo mais nada essas horas. Apanhai-nos as raposas. Ok. Apanhai-nos as raposas. Essas raposinhas, a nossa tradução aqui diz essas pequenas raposas, né? A pequena raposa é raposinha, né? Apanhai-nos essas raposas, essas pequenas raposas, essas raposinhas que devastam as nossas vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. O Cântico dos Cânticos é um livro muito lindo de poesia. Eu tenho um amigo, ele não é muito meu amigo, ele é amigo de um amigo, né? Ele é amigo do meu amigo. E ele é psicólogo, é um padre psicólogo, o nome dele é Osni, e ele está fazendo um mestrado de uma análise do Cântico dos Cânticos. Lindo, lindo demais. E foi um pouquinho por isso que eu acabei conhecendo esse versículo. O Cântico dos Cânticos é um livro de amor. E se você ler à primeira vista, é um livro de amor de um homem por uma mulher. Um amor com as características do homem por uma mulher. Mas se você olha um pouco mais em profundidade, você entende que esse amado não pode ser apenas um homem, para ter tamanho amor, ou ser amado com tamanho amor. E é por isso que já em Israel, esse livro era usado para oração, para entender o tamanho do amor de Deus, que é maior que o mundo, maior que a barriga do meu pai também, né? E uma coisa muito bonita que a gente vê no caminho em Israel são as videiras. A videira é um pé que dá? Não dá vinho. O que é da uva? Como é que dá? A garrafa de vinho pendurada lá. Se videira desse vinho, boteco não ia plantar maçã ou limão no quintal para fazer caipirinha, né? Ia plantar pé de... Tô com uma espécie nova aqui de vinho. Qual que é? Campo Largo. Vou plantar aqui no quintal. Porto, né? O que uma videira dá? Dá uva. Pelo amor de Deus. E é interessante, é muito lindo,
Porque quando você passa pelas videiras lá, aqui no Paraná a gente tem bastante. Eu morei na Sicília, que tem as videiras, umas das videiras mais bonitas da Itália, que elas são plantadas ao redor de um vulcão chamado Etna. E a gente experimentava então os vulcões, porque você sabe que o gosto do vinho vem da onde? Vem da uva. Vem da terra em que a uva está plantada. Às vezes você toma um vinho ruim é porque aquela está plantada em terra que não é boa. E o terreno vulcânico é um terreno cheio de minerais. Ele é ótimo para plantar uva. Só que em Israel é um lugar muito seco, muito desértico. Para que Israel possa ter alguma coisa, eles criaram um sistema muito inteligente que é uma trama de mangueiras. Você anda pelos lugares onde não é asfalto, onde não precisa que a terra esteja irrigada. Você vai num lugar onde tem uma palmeira, você vai ver que em volta tem uma mangueirinha enrolada nela. Você vai numa horta, vocês trabalham com horta, né? Você vai assim numa horta enorme assim, parece um jogo de xadrez. Várias mangueiras que vão assim e várias mangueiras que são atravessadas cheias de furinho. Um furinho tão furinho, um furico, como diz no Paraná, um furinho tão pequenininho, que só sai uma gotinha de cada vez. Ela pinga assim, tuc, tuc. Sabe quando você toma soro na veia, que só cai uma gotinha assim de cada vez? É um sistema de gotejo. Mas é um sistema de gotejo que ocupa todo o país. O país inteiro, mesmo no quintal, mesmo no jardim, mesmo nos canteiros entre as avenidas tem isso. Porque sem isso nada vive em Israel. A não ser os pés de tâmara, que aquele troço, você jogou no quintal, aquele troço cresce, né? Então as videiras, elas são muito bem cuidadas, elas são bem cercadas. Israel é um paizinho desse tamanho, então não dá para desperdiçar um palmo de terra. E é por isso então que elas são bem cercadas. A genética, Israel tem os melhores laboratórios que existem, os melhores remédios, os melhores laboratórios de tecnologia. Então a genética, por exemplo, um pé de tâmara, uma tamareira, é muito grande, né? Eles inventaram um pé de tâmara desse tamanho. Uma palmeirinha que parece uma fênix, uma ráfia daqueles tamanhos assim, e que dá tâmaras do dobro do tamanho e que precisam de pouco tempo. Vocês sabem que existe um ditado sobre tâmaras que diz assim: quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Já ouviram falar disso? Porque leva muitos anos para ela crescer, né? Mas lá em Israel você plantou, em 3 anos está produzindo. Porque vai desse tamanho, bebe menos água, enfim. A tecnologia deles serve para isso. Eu cheguei aqui, eu tinha comido um troço ruim antes de vir para cá, estava com dor no estômago, né? E mexendo nos meus remédios, eu disse que eu tinha ido de Israel. Em outubro eu achei uma cartelinha de remédio para enjoo, lá de Israel. Eu tomei fez... Mas acho que foi mais placebo, né? Mas fez bem, fez efeito. E então Israel tem as suas videiras muito bem cercadas, muito bem muradas, porque cada palmo de terra é importante. Só que, se você deixa o portão aberto, hoje não existe mais isso, mas no tempo dos judeus bíblicos, existia essa ideia, que se você deixasse um pedacinho aberto, então entrava uma raposa. Uma só bastava. E ela vai, ela cava, ela faz uma toca, e normalmente ela gosta de cavar perto da raiz, porque é onde a terra vai ficar mais firme, e ela tem os seus filhinhos ali. E é verdade que um bom vinheteiro, quando percebe que tem um buraco ali, ele acha a raposa e leva ela embora. As raposas grandes não estragam videiras. As raposas grandes não são suficientes para estragar uma plantação de uvas. Mas aquelas pequenininhas, os filhotinhos que ficaram perdidos ali, você se distrai com elas. Numa noite que você tranca o portão e você volta de manhã, não tem mais nada. Porque todas aquelas raposas, aquelas pequenas raposinhas cavocam no pé das árvores e então as videiras morrem. E então veio o vinheteiro e disse assim: pelo amor de Deus, achem essas raposas, essas raposinhas, porque as nossas videiras estão em flor. Nós estamos no 3º dia do nosso retiro. E a nossa pregação, mais ou menos, porque eu não me lembro direito, alguém tem aquele papel de hoje? Esse é o de amanhã, né? Tem o papel de hoje em algum lugar? Qual que era o tema mesmo? Só para a gente ser fiel que o Espírito Santo pediu.
Isso, cultivar a fé, passos para a conversão diária. Bem igual o que eu coloquei aqui, né? Mas a gente vai deixar isso aí, tá bom, isso aqui. Porque primeira coisa que a gente tem que pensar assim, se existisse um manual para os passos para a conversão diária, ia vender mais do que o livro lá do Thomas Kempis, como é que é o nome daquele livrinho que a gente tem? A Imitação de Cristo, né? Não existe um manual de conversão diária, passos assim, mas existe um caminho a ser feito, existe um caminho a ser vivido. E nós queremos então hoje falar um pouquinho dessas raposinhas. E a gente depois vai ler uma outra passagem sobre vinhas. Deixa eu contar uma história para vocês, para a gente poder começar. Lá onde eu estudo, eu faço um mestrado de teologia. E eu estudo teologia a partir da literatura. Eu faço uma análise de antropologia teológica a partir dos livros de literatura. Meu mestrado se chama assim, um dia eu vou vir aqui vender meu livro para vocês, vocês compram de mim, tá? Se chama assim, a pessoa, o lugar e a esperança, né? Teologia e literatura em Vidas Secas, do Graciliano Ramos, né? O que foi? Não dá para entender? Dá? Você joga esse negócio aqui, hein? Então eu gosto muito de literatura, sabe? Eu tenho um carinho pela expressão da palavra que o homem cria. E entre estes homens que nós temos no Brasil, existe um muito conhecido, chamado Olavo Bilac. Já ouviram falar do Olavo Bilac? Então quem que é Olavo Bilac? Já ouviram, só ouviram mesmo, né? Tiver que estudar para o vestibular, né? Procurar no Google e pronto. Olavo Bilac é um grande poeta parnasiano. Foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. E como todos esses homens, assim, muito eruditos, muito mergulhados, normalmente esses homens têm uma prática de fazer a mesma coisa. Vocês já viram? Normalmente eles acordam no mesmo horário, eles vão no mesmo lugar, tomam café no mesmo horário. E nessa hora de tomar café no mesmo horário, ele sempre tomava um cafezinho lá no Rio de Janeiro, num barzinho chamado, numa padaria. Chamada, como é que era o nome da padaria? Padaria Pão de Ouro. Claro que era, né? Procura lá nos registros da vida dele, vocês vão achar essa padaria. Essa parte é minha, né? E ele ia tomar café, ele se encostava no balcão de café, tomava o cafezinho dele. Ele tinha um amigo de infância, um amigo com quem ele cresceu, mas não era um homem muito estudado. Um homem que trabalhava a terra, um homem que vivia no sítio, criou seus filhos ali, num lugar onde volta e meia o Olavo Bilac também ia participar da vida familiar. Mas um dia, conversando com esse amigo, Olavo Bilac falou: amigo, como é que vai a vida? Ele falou assim: tá tudo bem, Olavo, mas eu ando desencantado com a minha terra, eu ando desencantado com a minha casa, e eu decidi que eu vou vender o meu sítiozinho. Vou vender ele para que eu possa ir morar em outro lugar, começar a vida de novo, ter a experiência de ir para outras terras. Mas você não cresceu ali, você não nasceu ali? Sim, meus pais receberam essas terras dos seus próprios pais. Eu casei ali, criei meus filhos ali, esperava dar essa terra para os meus filhos, mas eu acho que essa terra não tem mais beleza nenhuma. Eu estou querendo vender, mas você sabe, eu não sei escrever direito como você sabe. Você não pode fazer um anúncio no jornal para mim? De fato, o Olavo Bilac, ele era redator de um jornal. Ele falou: claro, eu escrevo, coloco lá uma notinha, nem vou te cobrar nada pela nossa amizade. Vou escrever, coloco o seu... Não, acho que não tinha telefone, né? Coloca o seu telegrama lá, coloca o endereço da sua casa, quem quiser vai te procurar. Então ele escreveu a notinha no jornal, e eu, como não sou besta de romper palavras de um homem, porque sabe que parnasianismo escrevia frases escritas com binóculo, assim, né? Porque elas eram muito bem construídas. Então eu não vou tentar repetir o que ele disse, eu vou dizer o que ele disse de fato. Enquanto isso eu vou enrolar vocês aqui, né? Até achar. Então ele escreveu no jornal assim, ó:
vende-se encantadora propriedade, onde cantam os pássaros ao amanhecer no extenso arvoredo, cortada por cristalinas e marejantes águas de um ribeirão. A casa é banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Vou repetir para vocês. Vocês acordam de manhã e vão tomar café, chegou o jornaleiro lá, certo? Aquela vidraça de vocês, vocês pegam o jornal e sentam para tomar café e estão procurando o anúncio de um lugar para morar, uma casa nova. E aí vocês começam a ler essa notícia. Vende-se encantadora propriedade, onde cantam os pássaros ao amanhecer no extenso arvoredo, cortada por cristalinas e marejantes águas de um ribeirão. A casa é banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Olavo Bilac colocou esse anúncio no jornal, tocou a vida dele. Um dia, tomando café na mesma padaria, Pão de Ouro, ele chegou lá, encontrou o amigo dele, falou: ei, meu amigo, e aí? Meses depois, conseguiu vender sua chacrinha? Você não me procurou mais, não quis pôr mais nenhum anúncio no jornal? Daí ele falou assim: ô Olavo, depois que eu li o seu anúncio, eu nunca mais quero vender a minha chácara. Eu não me dei conta que eu morava num lugar tão maravilhoso assim. Eu quero passar toda a minha vida ali. Depois que eu li as palavras que você colocou no jornal, apareceu um monte de gente na minha casa e ofereceu muito dinheiro. Mas eu não sou besta de vender aquele lugar. Esse lugar é o melhor lugar do mundo para se viver. Eu quero ficar aqui. Quando a gente fala de ser feliz, de viver uma vida de conversão, quando a gente fala de uma vida vivida em plenitude, o segredo para tudo isso é a gente descobrir que, na verdade, aquilo que nós somos e aquilo que nós temos é o suficiente para que nós possamos viver uma vida feliz. E uma vida feliz é sempre uma vida de encontro com Deus. A gente encontra com Deus nas pequenas coisas que Deus coloca no caminho. Vocês já ouviram falar de indícios? Você sabe o que é um indício? Agora, nesses últimos tempos, indício não é um índio sujo, né? Um indício. Esses últimos tempos a gente vem vendo no jornal, a única coisa que a gente assiste é Lava Jato, é gente presa. A gente faz um curso intensivo de direito, né? A gente fica especialista em indícios. O Lula, então, parece que por onde ele andou, ele deixou indícios. O que é um indício? O indício não é uma prova, porque se a gente tivesse uma prova de que Deus estava ali o tempo todo, a gente ficava convencido. Deus, mais do que provas, Ele deixa indícios. Indícios são coisas que são meio assim, não tão evidentes, mas você vai juntando um no outro, e você começa a, somando todos os indícios, ter uma visão geral das coisas. Muitas vezes um processo não é resolvido por provas, ele é resolvido por indícios. Porque um disse uma coisa ali, numa prova tinha uma outra coisa aqui. Você olha no quadro geral das coisas, o trabalho do investigador é juntar indícios e aprender a ler os sinais daquele indício. Deus na nossa vida vai deixando sinais, vai deixando indícios na nossa história, para que a gente perceba que passo a passo Deus foi construindo para nós uma história em Deus, uma casa feliz. Às vezes a gente já não é mais feliz, a gente já não percebe mais os sinais de Deus, porque a gente está tão perto que a gente para de ver a maravilha das coisas. A gente em casa é assim, a gente vive com os nossos, mas a gente já não reconhece mais os dons e a grandiosidade dos dons das pessoas que moram com a gente. A gente passou tanto tempo com eles que aquela pessoa se tornou uma pessoa comum. Não é um dom de Deus, não é um presente de Deus na nossa vida. Veja quantas vezes existem pessoas nas nossas casas que o pai e a mãe até falam: isso aqui não vai dar nada, esse cara é um qualquer, é um corintiano, né? Tipo assim, um cara que não vale nada, né? Tem algum corintiano aí? No final a gente faz uma cura interior, mas eu tô certo, né? Esse cara aqui, ele não vai dar nada na vida. De repente ele pega e sai de casa.
Quando você vê, ele vira um médico, vira um doutor, vira alguém que transforma a história. Muitos homens e mulheres só se tornaram grandes homens e grandes mulheres depois que saíram de casa, porque em casa eles não eram vistos na sua grandiosidade, na sua genialidade. Uma coisa bonita de viver em comunidade é isso, é que nós somos chamados no dia a dia a perceber a grandiosidade de quem está com a gente. Na vida comunitária, às vezes, principalmente no aniversário, é legal, eu gosto de aniversário, que aniversário é uma coisa bacana. Não é só por causa do bolo, não. Mas aniversário é o momento que a gente senta, né? Às vezes a gente precisa fazer uma sessão de terapia intensiva com a pessoa que fez aniversário. A gente enche o tanquinho dela. Sobra gasolina até no porta-mala, né? A gente senta e faz uma rodinha assim. E cada um diz a melhor qualidade daquela pessoa. Vocês fazem isso também às vezes? Ó, vou falar pro César que isso é uma coisa boa. Ixi, cura até dor nas costas. Você está sentado ali com aquela cara de humilde, esperando um elogio. Você fica até mais simpático no dia do seu aniversário em comunidade, porque você, tipo assim, se naquele dia você ofender alguém, a pessoa já não vai falar uma coisa legal, ela vai falar uma coisa, né? Você senta lá, espera, aí vem o fulano e diz assim, Fernando, quando, né? Agora, depois de padre, eu quase não tive mais essas oportunidades, porque eu vivo em comunidades muito pequenas. Mas antigamente no seminário era assim, a gente sentava. Fernando é um menino bom, ele é um menino inteligente. Ele Aí vinha outro, falava assim, não, Fernando, eu estou mentindo, tá? Mas umas coisas são verdade, outras não. O Fernando é um cara legal, porque toda vez que você está num aperto, ele vai lá e ele te ajuda. Você fala, você ainda fala, lembra aquela vez? Ele fala, tamo junto, né? Aí vem um miserável que diz assim, ele é esforçado. Gente, esforçado não é elogio não, viu? Não sei, não tem nada, não vejo nada. Ele é esforçado, pelo menos ele tenta, né? Esforçado é isso, né? O que é esforçado? A pessoa que pelo menos tenta. Se dá certo ou não, tenta. Eu sou uma pessoa esforçada em ganhar na loteria, mas que eu tô tentando, mas não sou rico, né? É a mesma coisa. Pessoa esforçada é a pessoa que tenta. Então, quando você for elogiar alguém, pelo amor de Deus, não diga que ela é esforçada, tá? Não é elogio, não. Aí passa, vem outro, né? Diz assim, menino bom, ele... Uma vez que eu precisei... Ele fez, nossa, você termina o aniversário assim, você nem lembra de comer bolo, porque você já está feliz. Às vezes, em casa, a gente não percebe. Veja Jesus, por exemplo. Jesus, ele... saiu de casa. Nossa Senhora percebia os dons de Jesus. Nossa Senhora, todo aniversário de Jesus, ela sentava com ele e falava, ei, Jesus, você é um menino bom, hein? Então, agora, eu gosto de contar essas coisas para ficar com vocês ficarem com vontade mesmo, né? Eu fui em Israel e a gente ficou uma semana hospedado em Nazaré, na cidade, hoje é uma cidade grande, mas naquele tempo era menor que Capitão Leônidas Marques, onde eu nasci, né? E a gente lá tem o problema do fuso horário, então todo dia às 2 da manhã você está acordadão, esperto, já acendeu a luz, está doido para tomar café e o povo não acorda naquele hotel, né? 6 horas da manhã toca o sino, pequenino, sino de Nazaré, né? Toca lá, blim, blim, e toca uma musiquinha, toca assim, Ave, Ave, Ave Maria. Os sininhos somam assim as notas e 6 horas da manhã a cidade é acordada por aquelas notas. Os muçulmanos odeiam isso, porque tem muito muçulmano na cidade também. Acordar às 6 horas da manhã escutando Ave, Ave Maria, né? Eles devem abençoar por Alá, né? Todo mundo que é católico naquela cidade. Mas eu estava com uma sandália velha lá e estava começando a fazer... essa sandália, por sinal. Eu passei no Guete, mas ela é velha. Começou a fazer calo no pé, eu falei, eu preciso comprar um calçado, né? Fui lá e falei assim, onde que Nossa Senhora comprava tênis para Jesus aí? Daí eles falaram, naquela lojinha ali, ele gostava de umas pargatas, vai lá, né? Fui lá, comprei um tênisinho. E aí perguntei para ela assim, você conheceu Nossa Senhora? Porque pela idade dela parecia que sim, sabe? Perguntei para ela assim, quantos anos a senhora tem? Ela falou, todos, todos. E aí eu perguntei para ela assim, e como é que era o menino Jesus? Ela falou, um menino muito bom, né? Educado, tal. Nossa Senhora. Aí que ela que me contou que Nossa Senhora sempre no aniversário de Jesus fazia uma rodada de elogios para Jesus também. Isso das mesmas fontes onde você vai encontrar o nome da padaria do Olavo Bilac, né? Se chama Minhas Fantasias. E então,
Veja, Jesus saiu de casa, foi pregar, começou a ser seguido por 12, depois por uma multidão, depois por um leproso, por um cego, por um paralítico, por um mudo, né? O pessoal começou a seguir Jesus, pessoas de grande escalão, pessoas inteligentes, cobradores de impostos. E aí um dia ele falou, agora eu vou lá pregar lá na minha casa, né? Vou lá em Nazaré, dar uma pregadinha, né? Chegou lá, abriu o livro da lei, leu, começou a pregar e as pessoas falaram assim, mas quem que é esse aí? O que ele está querendo dizer? É o filho do Zé. O Zé, que fez a mesa lá de casa. O outro falou, é verdade, é o Jesus. Mas esse menino não ajudava o pai dele, ele que fez o hack para a televisão lá de casa, é ele mesmo. O outro falou assim, mas marceneiro, pedreiro. O dia que eu comprei meu micro-ondas, foi ele que fez a mesinha do micro-ondas lá. O que ele está querendo agora dizer? Mestre, rabi, falar de milagre, falar de Deus. Eu estou reconhecendo. É o filho da Maria. Mas Maria é uma moça boa. Pois não, ele não, sempre foi bonzinho, mas foi só bonzinho, porque nunca vimos fazer nada direito. Esforçado. A mãe dele costura toalha para o altar da sinagoga. O que está querendo agora dar uma de sacerdote? Pensava assim. Né? E diz que naquela cidade Jesus não fez milagre nenhum. Ele precisou ir embora para outras cidades. Por quê? Aquelas pessoas estavam tão perto de Jesus, tão perto dele, que não eram capazes de ver a beleza da vida daquele homem. Somente as pessoas que encontraram ele depois, porque aquelas pessoas não foram capazes de acolher o dom que Deus tinha colocado na vida deles todos os dias. Muitos de nós não vivemos uma vida plena em Deus, porque nós não estamos em casa vendo o dom que Deus nos deu. Se a gente começasse a ver de fato o homem com quem você casou, o mesmo homem por quem você se apaixonou, o homem, a mulher com quem você casou, mesmo a mulher, porque quando você era novo ela era bonitinha, ainda não, né? Não tinha aquela bolsa debaixo dos olhos, não tinha protuberâncias, né? Toda mulher depois que casa escuta aquela palavra, né? Alargai as vossas tendas, né? Toda não, algumas, né? Bastante, mas algumas, não todas, né? Os filhos de vocês, quando a mulher está grávida, é verdade, né? Que bonito, e todo mundo fica em volta. Ontem eu estava jantando, fiquei vendo a Maria Rita, meu Deus do céu, falei assim, essa Maria Rita vai matar o povo de fome, ela está aqui, ninguém vai comer, só fica em volta dela, né? A criança é um dom de Deus, e a gente cresce, tem briga no casamento, engravidou, tudo fica diferente, né? O homem começa a chegar mais cedo em casa, a mulher... A gente não percebe o dom de Deus que nós temos. Aí, de repente, a criança começa a crescer, ela quebrou um vaso, pronto, já não serve mais para nada, né? Rebentou um dedão, fala, desastrado. Eu, quando era pequeno, uma vez, minha mãe foi lá em casa no seminário, a gente sentou na mesa, o pessoal, claro, a primeira coisa que todo seminarista quer fazer é perguntar, como é que era, Fernando? Eu vou contar uma coisa para vocês, que espero que Deus também faça vocês esquecer logo depois, meu nome não é Fernando, sabe? Meu primeiro nome não é Fernando. Depois que eu fui ordenado, meu primeiro nome é Padre, né? Padre. O segundo é Fernando. Mas até então... Não estou com a carteira aqui, mas até então, meu primeiro nome é... vocês vão rir. Meu primeiro nome é Joanício. Toda vez que eu falo meu nome, a primeira coisa que as pessoas dizem é... Quê? Joanício. Vocês que têm um primeiro nome bonito, aproveite. William, né? William é um nome bonito, nome de rei, nome inglês, né? William é gente que toma cachaça às 4 da tarde, né? William. Qual é que é o seu nome? Meu nome é William. Né? E se chamar Bonner no final, então? William José, mas José é um nome lindo também. Mas então, nome de relógio, você não perde a hora. Qual que é o seu nome mesmo? Ana. Ana é nome bonito, né? É um nome rápido, né? Não precisa muito. Eu fui fazer
uma joinha para minha irmã. Lá em Israel, eles têm um negócio que eles juntam as letrinhas, o nome da pessoa em hebraico, sabe? E aí eu queria trazer o nome da minha irmã, Kelly. Kelly, em hebraico, é 2 letras. Tipo, eu devia ter pago a metade do preço, né? Tem uma mulher que chamava Samara. O nome da mulher ela carregou aquela joia no pescoço, parecia um broche, né? Pagou o mesmo preço que eu, fiquei bravo com aquilo. Gastou mais ouro pro nome dela. Eu queria dar um presente para Ana paga 5 no negócio, né? Ana. Priscila, ontem a menina disse o nome dela, Priscila é um nome bonito. A única namoradinha que eu tive quando tinha 13 anos e meio, eu chamava Priscila. Namorei com ela 2 horas. No ônibus indo para Campo Grande. Qual é que é o seu nome? Ana. Ai, Ana. Alencar, né? Alencar é coisa boa, né? José de Alencar, né? Os cabelos tão lindos como os cabelos de uma graúna. José de Alencar. Quem mais tem um nome bonito? Que acha que o meu nome é bonito? Qual é o seu nome? Silvia. Minha madrinha de ordenação chama Silvia, irmã Silvia. Silvia vem de selva, né? É latim, Silvia. Adriana é nome de cantora. Minha irmã chama Kelly Patrícia. Mas não é do tempo da Kelly Patrícia cantora. Minha irmã tem 30, né? Ela casou com um japonês, olha que legal. Ela é Kelly Patrícia Balvels, que é alemão, minha família é alemã, né? Takimoto. Aí ela casou, teve um nenê. Meio nenê, porque, né? Meu cunhado é desse tamanho. O meu irmão chama Marcelo Henrique. Mas o nome... Veja, meu irmão tem tamanho para chamar Marcelo, né? Ele tem 18 anos, ele é do meu tamanho, Marcelo. E ainda tem um Henrique, porque cabe um Henrique no nome dele, né? Agora o meu cunhado, o nome dele é Marcel. Termina no L, nem termina, não é Marcelo, é Marcel. Foram registrar ele e falaram assim, nossa, eu vou te dar um desconto. No cartório, paga meia, porque ele é tão pequenininho que ele pagou meia. Marcel. E aí resolveram batizar o meu sobrinho, meu sobrinho. Nasceu com cara de joelho, toda criança nasce com cara de joelho, por mais que você diga que é bonito, não é bonito, é cara de joelho. Os olhos puxados, né? Aí foram dar o nome para ele e falei assim, vai vir um Takakashi, esses nomes japoneses, né? Batizaram o menino de Enzo. Enzo não é nem nome, é apelido, gente, pelo amor de Deus. Hoje você vai na escola, vai fazer a chamada assim, Enzo, presente, Enzo, presente, Enzo, presente, Enza, presente, né? Não tem. Todo mundo chama Enzo agora. Gente, Enzo é que nem Zé. Sabe o que é Enzo? Enzo é o apelido que se dá para uma pessoa que se chama Vicente, Vincenzo, Enzo. Que nem meu pai, chama José, ninguém chama de José, não é Zé. Ele vendia vassoura antigamente, Zé da vassoura, agora é o Zé do morango. Porque todo bom Zé tem que ser Zé de alguma coisa, né? Nem que seja Zé Orelha, né? Mas, não é verdade? Hã? Zé da motosserra. Bah. Meu sobrinho chama Enzo Seiji. Aí resolveram pôr o nome japonês. Seiji significa consagrado. Enzo Seiji Takimoto Balvels. Aí pôs um Balvels no final. Tipo, o menino vai crescer com a crise de identidade. Falei, sou italiano, sou alemão, sou japonês, o que eu sou? Né? Mas ele é um dom de Deus. A gente às vezes não percebe aquele dom de Deus que está na nossa casa. E veja que a gente não é feliz. O filme dizia isso, né? Aquele rapazinho que se trancou lá na coisa, ele só foi descobrir a felicidade da casa dele depois que ele acabou a gasolina, né? Veja que maravilha. Às vezes a gente casa, é tudo bonito, é tudo maravilhoso, né? Quem lembra dos seus tempos de casado, vai olhar as fotos, né? Fala, nossa, que viagem que eu troquei o meu cônjuge, né? Porque era bonito, né? O Toninho, né? Tinha cabelo naquela época. Eu lembro que quando ele casou, ele me chamou pro casamento dele. Ele tinha um topete bonito, barba cheia, né? Era fortão, assim, era elegante. A mulher dele olhou para ele e falou assim, nossa, Toninho sim, Toninho. Toninho é depois que casa, né? O Antônio. O dia que ele foi se apresentar, ela falou assim, oi, como é que é seu nome? Ele falou com aquela voz de Cid Moreira, Antônio. Mas pode me chamar de Toninho. Né? Se encantou, nossa, que voz linda, voz de radialista. Aí casaram, bonito.
quando estão casados, é lindo, né? Chama moranguinho, né? Meu chuchuzinho. Não sei se não pode contar os apelidos que tinha quando era, mas era tudo termina com inho, né? Porque casa as coisas crescem, né? Tudo termina com ão, né? Olha lá, melão. Ah, buscar café para mim, melão, né? Moranguinho vira melão. Ah, meu gatinho, né? Vai lá, jaca, busca para mim, né? Não é assim? O problema não é o lugar onde você está, ou as pessoas com quem você vive, é que você vê o lugar e as pessoas com que você vive com desencanto. A pessoa, quando está vivendo bem, ela vai para casa, né? Ela chega. Quando você foi namorar, não era assim? Você falava, opa, preciso terminar de catar logo os feijão, tomar um banho logo para ir visitar a namorada. Tinha que namorar debaixo do pé de manga, com a sogra no meio, mas era bom, não era? E aí quando ia tomar banho, os homens tomavam banho, lavavam aquele cabelo, quentinha, não era o caso do Toninho, né? Mas quentinha, lavava o cabelo. Ia no mercado comprar sabonete, entregava o feijão na feira, já guardava 5 para comprar um sabonete caro. Senador. Vinha na caixinha, roladinho no papel de seda, né? Guardava aquele papel de seda no meio das roupas, que era para a roupa também cheirar aquilo, porque a gente só lavava a roupa com sabão de álcool, sabão de soda, sabão, né? Então guardava os paninhos do cheirinho para... Gente rica eu tinha amaciante, a gente tinha papelzinho do senador dentro do guarda-roupa. Ou então quando era mais assim, mais da cidade, piada de prédio, né? Aí comprava Dove. Você vai no mercado, Dove é R$ 4,75 um sabonete só. Um sabonete. O cara ia tomar banho, ele passava Dove no pé, lavava o cabelo com Dove, porque vai passar Palmolive, Dove, esfregava aquele negócio. Em casa nós temos uma regra. Na minha casa a gente tem um sabonete, uma barrinha de sabão, uma escova. Porque na hora de lavar o pé não usa o sabonete. Tem que usar a barrinha de sabão com a escova. Vai desperdiçar sabonete no pé, né? Mas quando estava namorando era Dove, ó. Moreninha linda do meu, né? Bem querer. Nossa, tomava um banho. Pegava a moto emprestada do amigo para poder encantar a moça, né? Aquela TT, sabe aquela TT que... Sabe por que chamava TT a moto? Porque é que nem ping-pong, né? Porque você ligava a moto, o que fazia? Como é que é isso? Esqueci o nome dessa figura de linguagem, né? Uma onomatopeia, obrigado, né? O cheiro de Dove já passou, você chega lá cheirando gasolina, né? Graxa, porque às vezes caía a correia ainda, tinha acabado de lavar as mãos, bonitinho, chega lá com os dedos tudo engraxado, né? Punha a camisa por cima para esconder a graxa. E era lindo, e ela também se arrumava toda cheirosa, toda bonita. Depois que casa, parece que passa o tempo, as pessoas vão perdendo o encanto, vocês já perceberam? Você vai no mercado, você não vai gastar R$ 4,75 num Dove, né? Precisa economizar, agora as crianças sujam a fralda, agora, né? E aí vai lá na prateleira do sabonete. Aqui tem aquele sabonete Yara? Tem? Vocês conhecem sabonete Yara? Yara é assim, ó, é um sabonetinho que vem 4 fechado num pacotinho a vácuo. É um azul, um amarelo, um verde e um branco, né? Sabe, não, tem individual também, mas normalmente a gente compra de 4 aquele, porque 4 é R$ 1,60, 4. E ele é fechado a vácuo, sabe por quê? Porque se você cheirar, você não leva. Então ele é fechado a vácuo. No começo tomava banho com Dove, era cheiroso, era limpinho. Agora é Yara. Ou tem um outro que é ruim também, como é que chama aquilo agora? Era Gessi, gente. Uma vez no seminário, gente, agora você me lembrou de... A gente ganhou uma caixa de doação de Gessi do mercado. Gente, aquilo não acabava. A gente dava banho nos porcos com o Gessi e o bendito do sabonete não acabava. Você já viu? O Gessi dura 1 ano e meio, Não faz sabão aquilo. Não precisa nem de escova. Você passa aquele troço, aquilo já arranca. Gessi, né? Gessi é 2 por 60 centavos, não é não? 4,75. Quem compra Dove depois disso? E a mulher, né? A mulher também. A mulher usava Palmolive. Como é que é o nome do seu shampoo? Ceramídas.
Qual que é o nome? Na comunidade de vida a gente sempre tem o mais barato, aquele de R$6,50, aquele, né? Não, Palmolive ainda. E ainda quando acaba a gente fica debaixo do pinguinho d'água assim, tentando encher. Né? Dá mais 2 ou 3 lavadas, não é? No seu caso dura uma semana, não dura? Mas de repente chega um tempo em que o homem volta para casa e ele não sente mais aquele cheirinho de Palmolive no cabelo da mulher. A mulher perdeu o gosto de se arrumar para ele, e ele de certa forma perde o gosto de voltar para casa também. Então, ele que chegava às 5, 5:30, ele começa a chegar às 6, depois às 6:30, às 7. Ele chega em casa, no começo a mulher abria a porta e falava assim: nossa amor, que saudade de você, olha que a comida tá pronta aqui, aquele cheirinho de arroz, né? Com aquele cheirinho de alho bem picadinho, né? Saladinha, a comida era simples, mas era bem feita, né? Dava um abraço na mulher, a mulher falava: vai tomar banho. Eu falava: não, mas deixa eu sentir seu cheirinho, né? Assim, no começo. Depois, quando casa, ele abraça a mulher. Qual que é o cheiro do shampoo da mulher? Coamo. Ela terminou de fritar as coxinhas lá pro marido, nem vai tomar banho, ficou aquele cheiro de óleo de cozinha. Aqui não tem coamo? Tem, né? Tem, né? Tem umas mulheres que assim, elas não se cuidam mais, elas têm mais bigode do que eu, vocês já viram? Tem umas mulheres assim que o homem dava um beijo nela e falava: ai, que amor, hoje ele é... Nossa, ele fala... Tem gente que a mulher fala assim: vai fazer a barba pra gente namorar direito. E tem em casa que o homem diz assim: vai fazer a barba pra gente namorar direito também, né? Lá em Rondônia tinha uma mulher, ela veio em mim assim: ai, padre, eu preciso falar com você. Eu não sei o que anda acontecendo na minha vida. Eu falei: por quê? Ai, meu marido, ele não chega mais no horário em casa, ele não quer mais ir pro leito comigo, ele não passeia mais de mão dada comigo. Não sei o que está acontecendo. Ele anda bebendo, ele anda estranho, não volta mais para casa não, nem banho ele anda mais tomando. Padre, eu falei: é verdade, é. Atendi essa mulher um dia, conheci o marido dela de fato andava muito largado, sabe? Sabe aquelas camisas que o cara só fecha 2 botões e ele ainda erra as casinhas? Lá em Rondônia, gente, o povo terminou de sair do ar-condicionado, tá lavado de suor. Aquele homem... O bigode do senhor é limpinho, não estou falando mal de bigode não, né? Aquele homem tinha uma barba assim, ó. Ele tinha um bigode. O bigode dele era como DNA. Você sabia exatamente o histórico da vida daquele homem, né? O que ele comeu, se ele fuma ou se ele não fuma, né? Bigodinho bem paradinho assim é 10, mas é um bigode igual ao dele. E aquele homem tinha um negócio de pegar a barba e fazer assim, ó. Na ponta do bigode parecia que tinha uma borrachinha daquelas que a gente põe no lápis. O que ele trouxe? Mas ele vinha na missa, ele parecia um cara legal. Mas aquela mulher começou a vir toda semana: ai, padre, porque meu marido não sei o quê, porque padre, porque meu marido não sei o quê. E eu fui atendendo aquela mulher, eu fui tendo paciência no Senhor para atender ela, né? Um dia ela veio assim, eu perguntei assim: mas afinal de contas, há quantos anos você é casada com ele? Há 50, padre, e agora ele quer me largar. Falei: meu Deus, mas o teu marido é um santo. Eu estou com a senhora faz 5 minutos, eu não aguento mais a senhora. Mas seu marido ficar 50 anos com você, ele vai para o céu. A senhora é muito chata, né? Tem gente que acha que o encanto em casa... Eu disse para ela, foi uma maravilha. Aquela mulher rapou o sovaco, que Deus o livre. Eu moro na Amazônia, mas eu achava que eu tinha uma comunidade lá, debaixo do sovaco dela, que era uma mulher relaxada. Andava de chinelão havaiana largada, assim, os garrão rachados, que parecia uma erosão, aquele negócio. Falei: faz esse bigode. Ou descolore, passa água oxigenada com bicarbonato, né? Pelo amor de Deus. Compra um Presto Barba, rapa esses pelos do braço, né? Pelo amor de Deus, gente. Toma um banho. Você vai ver, seu marido vai começar a chegar mais cedo se você fizer isso. E outra, para de falar na cabeça dele, porque se você fala na cabeça dele igual você fala na minha, misericórdia. Ele tem que beber mesmo para chegar em casa. Como é que vai encarar a senhora com a cara limpa? Não tem condição. Eu, se fosse ele, usava até droga. Falei pra ele. É claro que ele prefere andar caído pelos canos e chegar em casa, porque dormir do seu lado não deve ser nada fácil, né, minha senhora?
Fiz um tratamento, eu fiz tratamento, terapia, fui humanista com ela. Fui extremamente humano com ela. Mas eu falava com carinho, no final eu ria para ela. Né? Passou uns dias, passou umas semanas, assim, um dia eu estava pronto, eu gosto de ficar na porta da igreja, abraçava as crianças, abraçava o pessoal, né? Adoro abraçar, né? Deus me deu o dom de abraçar na porta da igreja. Saiu da porta da igreja, não gosto de abraçar ninguém, não. Mas daí um dia eu vi aquele casalzinho vindo bonitinho, de mão dada, assim, né? Eu olhei e falei, gente, eu não vou dizer o nome da pessoa, né? Vai que tá gravando, vai que esse negócio vai parar lá, né? Eu falei, o fulano é fulano. Eu não tinha reconhecido porque ela fez a barba, né? Tipo, que nem pegar o Osama Bin Laden, né? Tirar a barba dele, você nunca vai saber quem que é, né? Também não sabia que era a dona. O nome dela é... Dá um pause aí. Cantando o outro e os dois não tinham mais vontade de estar junto. A alegria da vida deles passou porque eles viviam muito perto um do outro. O segredo para uma vida feliz é tomar banho com Dove. Não compre, não economiza com Yara. É ruim, fede demais. Aqui não serve nem para lavar roupa. Nós lá em casa lava as botinas. Meu pai trabalha com morango, lava as botinas com Yara, né? Não. Deus o livre. Se você é vendedor de Yara, depois a gente senta ali atrás, eu compro uma caixa sua, tá? Mas a alegria da vida está em perceber as pessoas que estão perto de nós como dom de Deus. Passo para a conversão diária, se a gente, para poder seguir aqui a meta do que me deram, né? Os passos para uma conversão diária são ser aquilo que Deus me chamou a ser para as pessoas que vivem comigo. Às vezes a gente não é quem nós somos mais para as pessoas que vivem com a gente, ou porque a gente quer se vingar do que a pessoa fez, ou porque a gente perdeu o gosto de entregar o melhor de nós para as pessoas que vivem com a gente. E aí, dali para frente, para que todas as coisas caiam por terra, para que a gente perca o gosto de estar com as pessoas que a gente ama, para que a gente perca o gosto de viver com as pessoas que a gente ama, para que a gente perca o gosto de viver com a gente mesmo, porque tem muita gente que descuida de si porque perdeu o gosto de viver consigo. A dificuldade está em ser aquilo que nós somos. Existiu um homem chamado Edmund Hillary. Hillary era o nome dele, apesar de ser homem, né? A gente conhece Hillary Clinton, né? O nome dele era Edmund Hillary. Ele era um inglês, muito conhecido. Muito conhecido, tão conhecido que você não sabe quem é, né? Verdade ou não é? Ele era um homem que escalava montanhas. E sabe qual é a montanha mais difícil de se escalar que existe? Qual que é? O Everest, né? O Everest tem 8.855 metros de altura. E se eu errei por um pouco é porque tinha neve ou não, entende? Vem do mesmo lugar lá, né? Não, tem 8.850 metros. Os 5 metros era de neve. Eu vou colar agora aqui, senão minha história não vai dar certo. E ele conseguiu subir a montanha, o Monte Everest. Primeira pessoa que subiu o Monte Everest e não morreu na hora de descer, né? Ou na hora de subir. É esse homem, Edmund Hillary. E ele conseguiu subir o Monte Everest no dia da coroação da rainha da Inglaterra, 1950. Dia 29/5/1953. Mas até ele conseguir subir, ele tentou muitas vezes e não deu certo. Ele foi até uma altura, depois ele descobriu que ele tinha que levar uma barraca para acampar lá. Depois ele foi até uma altura, ele descobriu que ele tinha que levar uns grãos. Até que ele conseguiu subir. Mas todas as vezes que ele tentou subir aquele monte, ele começava a subir o Monte Everest e ele chegava num ponto em que ele não podia mais, ele não tinha experiência para ir além daquilo. E ele sempre que descia decidido a subir de novo. Ele se preparava, ele se capacitava e ele marcava mais uma data e ia. E ele ia até mais um ponto. E chegava um ponto em que ele desistia porque faltava habilidade para ele passar daquele ponto em diante. E o Edmund Hillary levou anos da vida dele. Quando ele já era um homem bem experiente na vida e já estava até na hora de aposentar,
da vida de escalador, porque escalador é que nem futebol, não é que dá para jogar muito tempo, né? Então um dia ele conseguiu. Então ele desceu, houve toda uma cerimônia, a rainha colocou lá a mão na cabeça dele, não sei se é espada, você conhece a história? Então não fica dando palpite não. Não era uma espada, né? Colocou a espada lá e disse assim, eu te nomeio Sir, né? Você é Sir Edmund Hillary. Mas não falou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu acho, não é? Dá umas patadas na cabeça dele, agora você faz parte, né? Sabe por que faz parte, né? Porque dependendo da força da espadada, parte, né? E então, a rainha falou assim, agora você fala as palavras aqui pra gente. Ele pegou o microfone, não pegou o microfone, que em 1953 não tinha microfone, mas ele foi lá e falou na frente de todo mundo, ele disse assim, eu só consegui subir o Monte Everest, porque todas as vezes que eu tentei, e eu não consegui, eu olhava para a montanha e dizia assim, montanha, você já cresceu até onde você pode crescer. Daqui para frente você não pode crescer mais do que isso. Mas eu não, eu ainda tenho muito para crescer. E eu vou te vencer. E eu disse isso a primeira vez, eu disse a segunda, eu disse a terceira, eu disse a 15ª, eu disse a 20ª, até que chegou um dia em que eu venci a montanha. Eu fui maior que ela, porque eu fiquei de pé em cima da montanha. Então eu fui além da montanha. Você cresceu até onde você podia já, mas eu não. Eu ainda tenho muito para crescer. Na vida de fé é a mesma coisa. Muitas vezes é a mesma história da casinha, da lagosta. Muitas vezes a gente vai até um ponto da nossa fé e a gente acha que chegou num ponto bacana, mas depois a gente destrambelha e percebe que as coisas não vão além. Não vão além porque a gente parou de tentar crescer. Num casamento, por exemplo, um casamento só vai dar certo se você, depois que casou, passar algum tempo e você for redescobrir os motivos pelos quais você deve ficar com aquela pessoa. Porque os motivos com quem você casou com aquela pessoa não são o suficiente para você viver a vida toda com ela. Em cada etapa da vida é necessário redescobrir, encontrar motivos novos para viver com aquela pessoa. E quando você briga com uma pessoa, só vai dar certo você voltar com ela, não se vocês disserem, vamos voltar do ponto onde a gente parou. Mas se vocês disserem, entre viver com aquela pessoa e viver sem aquela pessoa, vale mais a pena estar com ela ou não? E encontrar motivos novos para continuar aquele relacionamento. Com Deus muitas vezes é assim, a gente briga com Deus, às vezes eu vou para a capela, eu sento na frente do Santíssimo e eu digo coisas para Ele que se eu dissesse em público, eu era excomungado, mas eu brigo com Deus. Eu digo para Ele tudo o que eu quero, só não falo palavrão. O palavrão maior que eu falo é anticonstitucionalissimamente, né? Eu não vou além daquilo, mas eu digo para Ele tudo o que eu quero dizer, porque eu preciso refazer o meu relacionamento com Ele. Depois eu vou e me confesso, que eu também não sou besta, né? Mas eu disse tudo o que precisava dizer. E aí eu refaço, eu digo assim, a partir de agora nós vamos começar um relacionamento novo. As razões pelas quais eu estou contigo hoje, dia de fevereiro de 2000, perdi o dia já, 12 de fevereiro de 2018, não são os mesmos motivos pelos quais eu entrei no convento dia 16 de fevereiro. Gente, vai fazer aniversário daqui uns dias. Tem que comemorar. Eu sempre fico marcando de comemorar, sempre passa e eu esqueço. 3 semanas depois eu falo, nossa, passou a data. Mas dia 16 de fevereiro do ano 2000, quando eu tinha 4 anos de 56 anos de idade, que hoje eu tenho 74. Quando eu tinha 56 anos de idade, então eu entrei para o seminário, dia 12 de fevereiro de 2000, em Palotina, no Paraná. Cheguei às 10 horas da noite de carona num caminhão. O caminhão do pai mandou fazer as entregas, ele falou, não vou gastar dinheiro para levar você de carro, vai com o caminhão. Que amor, meu pai, né? Foi o dia inteiro entregando. A gente tinha uma firma que fabricava rodo, vassoura, escova, vendia para o estado do Paraná, para o estado do Mato Grosso do Sul e para o estado do Mato Grosso. E eu, como filho do dono, fui fazer entrega, era chapa mesmo, né? Descarregar cabo de vassoura, descarregar caixa de vassoura, descarregar rodo. Cheguei com aquela roupa limpinha que eu pus para ir para o seminário, cheirando gasolina, o vidro não fechava, choveu, aquela chuva tudo em mim. Falei, tio, vai de lado, porque está chovendo em mim. Vai de lado, né? Paramos, correndo, pusemos um papelão, aquele papelão aguentou 5 km, depois caiu aquele papelão, chovendo.
cheirando entrega, cheirando depósito de mercado. Quem já fez entrega em mercado sabe que depósito de mercado cheira Dove, né? Ah, um cheirinho gostoso. Cheguei lá. Mas passou 3 anos e meio e eu não aguentei ficar no seminário. Não naquele seminário. Porque os motivos pelos quais eu fui para aquele seminário venceu a data de validade dos meus motivos. E aí eu fui para um seminário, fui para um retiro da renovação carismática para seminaristas, chamado Renascem. Fiquei uma semana lá, e naquele retiro veio um irmão, vestido de Smurf, assim que nem eu. Eu tenho 1,90 m, ele devia ter 2,10 m, porque eu olhava para cima para falar com ele. Um bloco monolítico enorme. Ele não era gordo, ele era grande mesmo. É interessante que ele não era gordo. O braço dele não dava a minha coxa, dava 2 das minhas coxas. O nome dele era Irmão Glauco. Uma vez eu fui brincar com ele chegou em mim assim, rapaz, eu fui... Dei 2 voltas no chão. Ele era enorme, muito querido. Imagina todos os seminaristas sentados lá, né, esperando o retiro. Abre a porta, entra aquele homem vestido de azul, né? Agarrei minhas coisas para não cair, né? Essa parte também faz parte ali daquela área da minha fantasia. E aí ele entrou, e enquanto o pregador falava lá na frente, eu lembro o nome dele, era Padre Mário, aqui de São Paulo. Não sei mais quem ele é. Eu tenho só uma lembrancinha de... Não está nessa Bíblia. Que era, o tema do retiro era: eu quis trazer fogo à terra, mas como eu gostaria que já estivesse aceso. É o lema que todo bombeiro odeia, né? Mas aí o retiro acontecia e eu ficava só olhando para aquele irmão. Na hora de sentar na mesa, a gente servia. Vocês não se servem ali na fila? Eu servia, ficava esperando onde ele ia sentar. Às vezes quando eu servia antes, eu ficava rodeando o refeitório. Aí hora que ele sentava, eu corri. Que coincidência, mais uma vez a gente está sentado junto. Ele falava, pois é. Ele começou a contar a vida dele, a experiência dele no seminário. E quando ele falava, os olhos dele brilhavam como fogo. Ele falava com um amor pela comunidadezinha pequenininha, que tinha nascido há alguns anos e que vivia muito pobre, com dificuldade, chamada copiosa redenção. Mas ele falava com tanta alegria que eu, na minha congregação antiga, cheia de coisa, de dinheiro, um monte de coisa, eu não era feliz quando contava a minha parte. Aí a gente foi em Aranhapucarana, a gente estava terminando o retiro, de noite a gente foi celebrar uma missa com a população local, e porque os seminaristas iam rezar um por um pelas pessoas. Acabou a missa, no outro dia de manhã só ia ter café da manhã, ter a missa de encerramento. Nós sentamos no palco da igreja, do salão, para conversar, e começamos a conversar. E deu 11 horas, deu 11h30, deu meia-noite, deu 2 da manhã, 3, 4... Nós estávamos em 3 ou 4 sentados lá. Deu 7 horas da manhã, a gente estava lá conversando ainda. 2 caíram para o lado dormindo, mas a gente estava lá conversando. É claro que na missa de encerramento eu dormi a missa inteira, né? Mas eu saí de lá com motivos novos para continuar. Tanto que eu fui para o seminário, saí no outro mês, fiz experiência em setembro. Em outubro eu entrei, fui aceito na comunidade. Deus abriu as portas porque o processo vocacional era muito difícil. Levava 1 ano. Comigo durou 1 semana. Parece que Deus me transplantou para aquele lugar. E cada vez que eu vou para uma nova casa, cada vez que eu entro em uma nova etapa da minha formação, a primeira coisa que eu tenho que pensar é redescobrir os motivos novos da minha relação com a minha vocação. Eu digo para vocês com a alegria de dizer que eu nunca tive uma crise vocacional, de dizer eu vou ou não ser padre. Eu sei que Deus me fez para aquilo. Tem uma história bonita, eu já contei para eles do meu irmão quando nasceu, que tem a ver com a minha vocação, mas não vou contar para vocês. Vou deixar vocês morrendo de curiosidade. Se corroam de curiosidade, né? E vou contar. Eu queria criar porque agora já está dando hora de fazer uma pausa, você tá, né? Eu queria criar uma suspense. Sou que nem Marcos. Enrola para contar coisa, nunca conta. Então, quando eu resolvi entrar para o seminário, eu tinha 13 anos. Opa, eu tinha 52. E eu fui falar para meu pai. Era 99, era 98. Meu irmão nasceu em 99. Era 98, era ano vocacional. Ia ter uma missa bonita lá na cidade. Falei, pai, vai comigo na missa. Acho que meu pai, por dó, nunca fez nada assim de ir comigo essas coisas. Vivia na estrada vendendo por causa da firma. Falou, eu vou. Ele foi comigo na missa. Depois eu entrei para o seminário. Meu pai
depois de um tempo, meu pai nunca quis que eu entrasse para o seminário, porque meu pai tinha essa empresa, ele queria que eu cuidasse, assumisse as coisas. Depois faliu a empresa. Nem ia ter o que cuidar depois, né? Só dívida sobrou. E passou um tempo, ele mudou o comportamento dele comigo, mas eu nunca entendi por quê. Eu entrei para o seminário, passou 1 ano, 2, 3. Num churrasquinho em casa, nas férias, um amigo do meu pai falou assim: olha, queria dizer para você que às vezes seu pai não diz para você do orgulho que ele tem, mas quando a gente está junto, ele só fala de você. Eu não aguento mais, aliás, eu tenho raiva de você, ele falou para mim, porque você é o único assunto que existe. Hoje o único assunto do meu pai é morango, mas naquele tempo era eu. E então, vocês viram como eu adoro meu pai, eu amo meu pai, né? Mas eu tenho ótimas histórias para contar dele, né? Ele, afinal de contas, foi ele que provou a existência de Deus, né? E então, meu pai contou para ele que nessa missa ele deu de dedo para Deus e disse assim: o negócio é o seguinte, você vai levar meu filho não, cara. Eu só tenho esse. E se você quiser levar, eles têm que me dar outro. Não tem conversa. A minha mãe já tinha... Eu sou que nem aquele cara que viveu as idades atrás de frente, né? Porque eu só tinha 52, minha mãe ainda tinha 35, né? Mas minha mãe tinha 35 anos, ela já não queria mais ter filhos, porque ela tinha preocupação, enfim. Ela tomava anticoncepcional, ela não queria ter filho. Mas passou 1 mês daquela missa, a minha mãe estava grávida de 1 mês. Assim, né? E já viu aquela história assim que o verbo de Deus fez carne e habitou entre nós? Lá em casa, a palavra de Deus que me chamou, o verbo de Deus, se encarnou lá em casa, no meu irmão, e veio habitar entre nós. E se chama Marcelo Henrique. Eu e minha irmã escolhemos dar um nome bonito para ele, para não ter o risco de aparecer outra coisa. Vai que meu pai tinha um outro melhor amigo, a gente não sabia, né? Então a gente falou, tá bom, beleza, mas vai chamar Marcelo Henrique. Ah, tá bom, a gente aceita, né? A gente escolheu junto o nome dele, salvamos muitas horas de economizando dinheiro com terapia por causa do nome, né? Mas ele todas as vezes que eu estava no seminário e eu tinha... Então, né, o homem contou essa história que meu pai contou para ele, eu só descobri por causa disso. Todas as vezes que eu estava com saudade de casa, no começo dava uma saudade doida de casa, né? Primeiro ano eu ligava para casa, toda semana eu falava: mãe, eu não aguento de saudade, eu quero voltar para casa. A mãe me falava assim: não, fica aí, aguenta aí, porque eu já dei o seu quarto pro seu irmão. Que amor a minha mãe, né? Aí eu ligava para casa: ô mãe, tô morrendo de saudade. Fica aí, aguenta firme, você não... Gastamos um dinheiro danado para fazer esse enxoval, vai ficar aí só 2 meses? Nem tem mais vaga na escola agora, tem que terminar o ano aí. Ela sempre incentivou minha vocação, né? Passou 1 mês, passou 2, eu toda vez ligava: ai, não aguento de saudade, tô sem dinheiro. Tá bom, te mandar dinheiro, mas não vai voltar para casa. Aí passou 1 ano, me acostumei, né? Eu ligava quase todo dia para casa, comecei a ligar 1 vez por semana, 1 vez por mês. Os seminaristas, apesar de ser seminaristas, eles inventaram um negócio no orelhão, seminarista sacana, né? Eles descobriram um jacarezinho assim, que colocava atrás assim, a gente levava o aparelho do telefone no bolso, com o jacarezinho, a gente pegava o fio atrás assim, grampeava o fio e a gente ligava para tinha gente de todo o Brasil, não gastava 1 centavo. Mas como não era eu que levava o telefone, essa zap que estava lá. Quem pecou foi quem levou, né? Tinha 16, 15 anos nessa época, era assim que eu pensava. Vou ligar para casa, tá aqui esse jacaré, tá montado. No outro ano eu fui transferido para o Rio Grande do Sul. Fiquei 2 anos lá em Vale Vêneto. E lá no Rio Grande do Sul eu comecei a ligar para casa menos. Afinal de contas já estava enturmado, tudo. Eu ligava para casa, minha mãe assim: ai, não aguento mais de saudade, volta para casa. Eu falava: aguenta aí, não volta não vou voltar não. Eu ligava para casa: não, eu falei, eu mando dinheiro para você, mas aguenta. Porque mudou as coisas, né? Mas às vezes quando as coisas apertavam assim, eu ligava para casa e minha mãe colocava o Marcelinho no... Quando a gente escolheu o nome do Marcelo, minha mãe falou assim, minha mãe e meu pai falou: tudo bem, vai chamar Marcelo, mas não tem nada de chamar de Marcelinho, tá bom? A gente falou: claro, vai ser Marcelo. Marcelo e Henrique, a gente chama pelos 2 nomes, mãe. Tá bom. Quando batizou, a gente chegou correndo lá na maternidade: Marcelinho, né? E a gente colocava o Marcelinho nunca conseguiu dizer o meu nome. Nem vocês vão conseguir dizer. Como é que ele ia conseguir, né? Então ele falava Jojo. Que bonitinho, né? Depois de 3 dias a gente tem coragem de dizer essas coisas, né? E ele falava: ai, Jojo. Resmungava alguma coisa, queria me contar alguma história, nunca entendi nada que ele disse. Mas parecia assim que todas as minhas dúvidas, as minhas dificuldades passavam quando eu ligava para casa. Por isso eu sou muito amigo
da Telemes até hoje, né? Porque eles moravam no Mato Grosso do Sul. Tenho um carinho muito grande pelas empresas de telefone, porque elas sempre sustentaram minha vocação, né? E eu, até hoje, sempre que eu vou para casa, eu e meu irmão, a gente tem um relacionamento tão próximo, tão íntimo, eu vivo muito longe de casa. Às vezes eu cheguei a passar ano inteiro sem ligar para casa, quando estava na Itália, mas eu venho e a gente fica 2 minutos juntos, parece que a gente nunca se deixou. Ele é a certeza da minha vocação. Porque eu vou para casa e quando eu vejo a minha irmã, o meu irmão, os meus pais, eu vejo, além dos defeitos, claro, eu vejo o dom precioso que cada um deles é para mim. Os passos para uma conversão diária é viver bem o dia que Deus nos deu, as pessoas que Deus nos deu. E a cada dia, mesmo na dificuldade ou mesmo na alegria, agradecer a Deus por tudo que Ele fez. Dizer a Deus obrigado, porque por mais um dia o Senhor esteve comigo. A gente não tem uma passagem na Bíblia que diz assim: até aqui o Senhor nos sustentou. Até aqui o Senhor nos sustentou. Amém? Era agora que eu ia pegar a passagem bíblica mas acho que deu, né? Eu ia falar da figueira que estava dentro da plantação de uvas. Eu conto outra horinha, né? Mas eu queria dizer para você, você vai sair daqui hoje e vai voltar para sua casa. E a gente, às vezes, quem aqui é primeiro retiro, não vai muito em retiro assim, levanta a mão. Primeiro? Segundo, já tem mais experiência que ela, né? Depois de 20 anos. Que maravilha. Hã? Depois de 32 anos. Quer dizer, o último retiro que você fez foi quando eu nasci. Você esperou eu ficar grandinho para vir pregar o outro, foi isso, né? Vou contar a minha idade para vocês, de verdade. Não é 74. Você já deve ter feito as contas, né? É 64. Sempre errei por 10. Você vai voltar para casa, e às vezes a gente vai para retiro esperando que a gente, enquanto está aqui, Deus fez uma mudança na sua casa. Pintou as paredes, trocou os móveis, tirou aquele marido chato, pôs outro marido legal no mesmo lugar. Os filhos são tudo estudiosos, legal, vão lavar a louça para você. Vou te dizer para você, se você acha que é assim, não é. Você vai chegar em casa, seus boletos estão lá para você pagar, e às vezes se você ficou aqui e não pagou, tem juros. Você vai chegar em casa, seu marido é do mesmo jeito, cresceu o cabelo, cresceu a barba, não trocou a toalha do banheiro, está com os lençol sujo, você vai ter que chegar em casa e trocar. Você vai ir para o seu trabalho, se o seu patrão é chato, ele ainda vai ser chato. A vida está do mesmo jeito, e você vai chegar em casa e você vai dizer assim: sou eu que vou diferente, não é isso? E eu vou dizer para você, não é também. Você também vai estar com as mesmas raízes por pintar, os mesmos quilinhos a mais, mesmos defeitos. A certeza da sua vida é que a partir de agora, a vida como ela é, tem até minissérie, né? A vida como ela é. A tua vida como ela é, lá fora será a mesma vida. A diferença vai ser a posição que você se coloca diante da vida. É olhar a tua vida e você mesmo como se fosse um dom. Se existem dificuldades, essas dificuldades servem para te aprimorar na vida, para aprimorar a sua fé. Se existem conquistas, celebre as conquistas. Que tristeza quando Deus nos dá vitórias e a gente se lixa para ela. Vocês falam se lixa aqui? Sim? Quantas vezes a gente tem conquistas grandiosas na nossa vida e a gente se lixa para elas. Eu fui segunda e terça em casa administrar um problema de família, sentei com os meus pais e tal, e aí terça-feira à noite era para vir embora para Campo Largo, falei, vou ficar em casa, e aí fomos na casa da minha tia. Na minha família a gente tem um histórico de câncer. Meu pai tem 4 irmãs, as 4 tiveram câncer. Uma o câncer venceu. E a gente vai na casa dessa minha tia, ela venceu o câncer dela. E aí ela mandou vir uma pizza gigante. Quando minha tia manda vir pizza gigante, eu já sei o que acontece. Vem aí problema. Mas naquele dia não era problema. Ela juntou toda a família, porque o meu primo, aquele que é imediatamente, um ano depois de mim, ele tem só 63, né? Ele está junto com uma moça e ele vai ser papai. Então eles se juntaram para contar.
E eu cheguei lá e sentei, ansioso, porque minha tia falou, vem aqui que o David quer contar para vocês que ele vai ser pai. Né? Falei, obrigado, tia, que bom, eu vou ficar ansioso pela surpresa então, né? Nossa, bom senso da minha tia, né? Faz parte da família Balvas, esse é o nosso costume mesmo, né? E aí chegamos lá, eu sentei, minha mãe estava sentada, ansiosa, tem uma cadeira de balanço lá, minha mãe já ia fazer um buraco no chão, tão ansiosa para chegar o David para contar. Que a gente, família alemã, assim, a gente cresceu na colônia, então todo mundo é filho de todo mundo, sabe? E aí, ficamos ansiosos, chegou a pizza e não chegava o David com a Neyeli, o nome dela é Neyeli também, ó, eu adoro fazer bullying com ela. Eu posso, né? Quem chama Priscila, Ana não pode fazer bullying com gente que tem nome feio, mas quem chama Joanício tem toda a autoridade. A outra menina que casou com outro filho chama Samara, e a vida inteira eu chamei ela Samira. No dia do casamento vieram, pelo amor de Deus, não erra o nome porque o casamento é nulo, né? Aí Samara, puseram um papel enorme no altar, Samara, escrito de negrito assim. E eu, Samara, chegou na hora dos votos, eu falei, vamos repete comigo, né? Eu, Maico, aceito você, né? Chegou na hora dela, eu falei, repete comigo, eu, Samira. Aí pronto, toda a seriedade, todo mundo riu. Mas eu não percebi, foram me contar só na festa. Mas ela disse eu, Samara, então valeu. Pois bem, chegaram lá, sentamos para comer pizza, o David sentou numa ponta, me deu um abraço. Já juntou no pescoço, quem pede água primeiro, falei, não, hoje não, né, David? Vamos sentar aqui, né? Tem a coisa de piá pançudo, né? Que fala piá também? Fala, né? Piá é menino, guri, rapaz, não sei como é que se diz. E aí sentamos, começamos a comer a pizza, começaram a contar disso aqui, daquilo ali. Eu estava lá com a minha pizza de 4 queijos, que eu adoro lá, e já estava gelado, e eu não tinha cortado um pedaço, eu estava ansioso. Queria saber a novidade, tinha até levado um presentinho. Comer um pedaço, 2, 3, você não vai comer? Eu falei, não, tô sem fome. Olhei pro David e falei, e aí, como é que foi seu dia? Eu vendi uns pneus, ele trabalha com roda de alumínio, solda de roda de alumínio, não sei o que, troquei o carro, não sei o que, falei, que bom. Neyeli, e o seu, como é que foi? Foi legal, foi tudo normal, não aconteceu nada diferente hoje? Ela, tranquilo, fiz um exame de sangue, falei, exame de sangue? Me conta, menina, né? Eu fiz um exame lá, porque eu tinha feito um exame em casa, aquela varetinha que dá 2 riquinhos, 3 riquinhos, deu 3 riquinhos. 3 riquinhos, sinal que eu estava grávida. Minha mãe assim, jura? Tipo, já estava com o presente no carro para dar de presente. Jura, verdade? É verdade. Mas aí fiz o exame de sangue. Acreditam que estou grávida? A gente falando, não acredito. Nossa, e a gente achando que era só comer uma pizza. Que tristeza, né? Eu falei assim, nossa, depois eu chamei o meu primo de lá e falei assim, olha, se é assim que você comemora o dom de Deus de ter um filho, eu não sei o que, eles ainda não casaram na igreja, eu falei assim, eu não vou casar vocês na igreja. Porque o que você vai dar para os seus convidados? Pão com mortadela? Eu falei para ele. Quando você tem uma conquista, quando Deus te dá um dom, quando Ele vem na sua vida com uma vitória, celebre a vitória, porque você vai chorar quando você perder. Então, celebre os momentos, viva os ritos de passagem. Quando você vence na vida, deixe Deus ser o louvor da sua vida. Quando vier um filho, compre uma pizza gigante, mas conte para todo mundo. Quando esse filho nascer, compra outra pizza gigante, porque ninguém vai cozinhar em casa quando esse filho nascer, não é? Chama os parentes, os amigos, irmãos de comunidade, celebra. Eu levei eu falei assim, nossa, por coincidência eu estava no carro aqui com um negócio que eu ia levar, eu vou dar de presente para vocês. Aí peguei a caixa lá, ela abriu assim, né? Tinha um jogo de lençol branco, porque a gente não sabe se é menino ou menina, branco é neutro, né? E ele falou, nossa, para que era isso? Eu falei, não, tem um menino lá que estava grávida lá, mas dá tempo de comprar outro, fica para vocês, né? Celebrar, fazer festa pelas conquistas, essas coisas fazem os momentos de dificuldade serem vencidos com mais dificuldade, com mais facilidade, aliás. Esses são os momentos. Peguem as raposinhas, não deixe nenhuma, por mais pequenininha que seja, você diz, nossa, que raposinha bonitinha, deixa ela aí. Ela vai cavocar no pé da sua videira e ela vai arrancar as raízes. E as raízes vão secar, e as vinhas que estão em flor não vão dar frutos, porque você não vigiou sobre as pequenas coisas.
como diz o Cântico dos Cânticos. Vá lá em casa e pegue essas raposas, essas pequenas raposinhas, coisa simples, uma conversa que não foi terminada, uma coisa que não foi resolvida. Tire essas raposinhas para que elas não cresçam, e quando você descobrir, você já tem toda a sua videira por terra, seca, árida, sem vida. E quando chega nesse momento, é muito difícil resolver uma situação assim, onde a morte chegou, só Jesus Cristo para trazer a vida. E ainda assim, em alguns casos, vem Jesus Cristo, mas a pessoa não tem fé o suficiente para isso, nada se levanta de novo. Aproveite para voltar para casa, como um caçador, e arranque da sua videira que está em flores todas as raposinhas que possam impedir um fruto bom, um vinho bom. Porque se uma videira está em flor, ela um dia vai dar uva. E uva é bom para fazer vinho. E a gente disse que vinho é a figura da alegria. Quem é o maior inimigo do vinho? A raposa. A raposa. Amém?